A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus em forma de pergunta. Qual a diferença entre justificação e santificação? A santificação e a justificação não são a mesma coisa. Infelizmente, muitos erram porque pensam que os dois conceitos são iguais. Ser justo é ser declarado inocente de um crime. Você já foi acusado e depois de avaliar as provas, o juiz o declara inocente, ou seja, justo, sem culpa. Observe que o conceito de justificação não aceita gradação. Não há como ser mais justo ou parcialmente culpado. É um conceito definitivo e absoluto. Ou somos inocentes ou somos culpados. Não há meio termo. Todavia, em relação à santidade, é diferente. Nós podemos ser santos depois de ficarmos mais santos ainda. A Escritura diz que há coisas santas e outras que são santíssimas. O que é justificação, pastor? A justificação é a boa nova de que somos aceitos diante de Deus, não por causa das boas obras e do nosso bom comportamento, mas através de um simples ato de fé em Cristo. Quando cremos em Cristo, na sua obra consumada na cruz, somos declarados justos diante de Deus. Este é o ponto central da mensagem do Evangelho. Precisamos conhecer essa verdade e aplicá-la em todas as áreas da nossa vida cristã. O que significa a justificação? Justificação é um termo legal que foi tomado e emprestado aos tribunais. É o oposto exato de condenação. Condenação é declarar que uma pessoa é culpada. Justificar é declará-la sem culpa, inocente ou justa. Ser justificado significa que Deus tomou os meus pecados e os colocou sobre Cristo, e pegou a justiça de Cristo e colocou em mim. Deus tomou a lei e a substituiu pela fé. Crer é a única lei que Deus exige do homem pecador. Se o homem crê em Cristo, essa fé lhe é imputada por justiça, não que o homem possa crer por si mesmo. A sua fé é apenas um eco da voz de Cristo o chamando. Cristo é o autor da minha fé e a minha própria justiça. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Em Cristo, nós fomos feitos justiça de Deus. Você não foi apenas perdoado, você foi declarado justo. Ser justo é muito mais do que ser perdoado. Ser perdoado significa que o pecador pode ser liberado de ter que pagar a penalidade que ele merece. Mas ser justificado significa que eu posso entrar na comunhão com Deus, pois sou justo, jamais cometi pecado. O perdão é negativo e o cancelamento de um débito, enquanto a justificação é positiva. É receber um novo status de justos diante de Deus. É o caso de um assassino que, mesmo perdoado, continua sendo um assassino, ainda que um assassino perdoado. Mas se de uma forma miraculosa ele puder nascer de novo, ele poderia ser declarado justo em sua nova vida. E foi exatamente isso que Deus fez. Ele nos colocou em Cristo de modo que, quando Cristo morreu, morremos com Ele. Quando Ele ressuscitou, nascemos de novo para uma nova vida. Isso tudo se torna uma realidade no momento em que confessamos Jesus. O fundamento do Evangelho é que a salvação começa e termina com Deus. Na salvação não há lugar para a obra humana. Somente a graça de Deus é a fonte da nossa salvação. A justificação é pela fé apenas,
Hoje somos declarados justos quando cremos na redenção de Cristo, na sua obra consumada na cruz. A nossa justiça é um dom de Deus. Você foi feito tão justo como Jesus, não por meio do seu comportamento, mas pela fé nele, em sua obra consumada na cruz. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Seu direito de ser justo foi comprado pelo sangue de Jesus. Muitos crentes, porém, ainda vivem debaixo da condenação. O que é a lei? Evidentemente, por lei, nós entendemos todos os mandamentos de Deus, e por obras da lei, nosso esforço para guardar aqueles mandamentos. Os judaizantes ensinavam que o homem é justificado obedecendo aos mandamentos da lei. Eles viam o ensino da justificação pela fé como um tipo de licença para que as pessoas vivessem no pecado. Exatamente como pensam muitos crentes nos nossos dias. Cada vez que nos ouvem pregando sobre a graça, ficam com o cabelo em pé pensando que se trata de um ensino que enfraquece a santidade. Por causa disso, os legalistas querem acrescentar à lei o evangelho. Eles acreditam que a única maneira de ser justificado era com trabalho duro, guardando todos os mandamentos. Essa tem sido a base de todas as religiões. Toda religião ensina que o homem precisa se comportar bem para agradar Deus, receber o seu favor. A religião diz ao homem que ele tão somente conseguir melhorar um pouco o seu comportamento, se ele esforçar um pouquinho mais, conseguirá obter a própria salvação. O cristianismo, porém, é completamente diferente de todas as outras religiões. Enquanto todas elas ensinam que precisamos ser bons para entrar no céu, no cristianismo, tudo o que temos que fazer para ser salvo é reconhecer que somos pecadores e colocar a nossa fé em Cristo, na sua obra da cruz. A igreja é a única organização do mundo em que a qualificação para entrar é reconhecer que é desqualificado. As religiões ensinam que devemos esforçar para agradar a Deus e ser salvos. Mas o cristianismo é abençoado, é aquele que não merece. E salvo é aquele que reconhece pecador sem nenhum mérito. Evidentemente, a fé em Cristo não é apenas uma concordância mental, mas um compromisso pessoal. Paulo diz que aquele que crê em Cristo, crê para dentro dele. É um ato de entrega, não apenas de aceitação. O fato de Jesus ter vivido e morrido, mas de correr a ele em busca de refúgio, de clamar a ele por misericórdia. Em meio humano de tentar ser justificado pelas obras da lei, mas o meio de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, porque estamos debaixo da graça, já não precisamos guardar a lei, pelo contrário, somos justificados pela fé em Cristo. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas capítulo 2, verso 16. Fé em Cristo não é uma fé e uma doutrina sobre Cristo, mas a fé na pessoa de Cristo. Essa fé cria uma união na qual nos tornamos um com Cristo. Antes de crermos, estávamos separados de Cristo, mas quando cremos, fomos unidos a Ele e nos tornamos um com Ele. A maneira de compreender a justificação é compreender que estamos em Cristo, pelo fato de sermos parte de Cristo. Deus pode reconhecê-lo como a nossa justiça, visto que nós e Cristo somos um. Tudo pertence a Ele, é nosso. A justiça dele é a nossa justiça. Assim que Deus vê, quando nos olha, Ele vê Cristo. Precisamos entender também que o nosso velho homem não pode ser justificado. O nosso velho homem é nascido no pecado, é inimigo de Deus. Mas quando chegamos em Cristo, nos unimos a Ele na sua morte.
Na sua morte em Cristo, nosso velho homem foi crucificado. E quando ele ressuscitou, nós recebemos uma nova vida. Isso é chamado de novo nascimento. O velho homem já morreu. E esse novo homem, essa nova criatura, vive hoje pela fé do Filho de Deus e possui a sua justiça. O novo nascimento é a aplicação prática da justificação. Já morremos para a lei de hoje, vivemos pela fé do Filho de Deus. Paulo diz que o novo nascimento é o ponto mais importante. Gálatas capítulo 6, verso 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Esse novo homem já morreu para a lei. O que significa, pastor, morrer para a lei? Significa que eu fui liberto de agradar a Deus pelo meu esforço próprio. Hoje, vivemos pela fé do Filho de Deus. O justo vive pela fé. Você certamente está se perguntando: como posso ser justo se ainda cometo pecado? A sua justiça é um fato espiritual. Esta é a forma como Deus o vê. Seu cônjuge não vê a sua justiça, bem como seu colega de trabalho, mas Deus vê. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. O que significa ser santo? Ser santo é ser separado de tudo que é comum. Ser santo não significa ser perfeito, segundo o conceito religioso. Santidade é a ausência de pecado, mas isso é errado. Ser santo significa ser separado por Deus. O contrário de ser santo não é pecaminoso, mas comum. Nós dizemos que Deus é santo porque Ele é completamente distinto de todas as coisas. Portanto, Ele é completamente santo. Santidade é a sua natureza. Santidade é ter aquele que é santo dentro de si. Somente Deus é o único. Por isso dizemos que Ele é santo. E quando a Bíblia diz que Deus nos escolheu para sermos santos, está dizendo que Ele nos escolheu para ser como Ele, do seu tipo. Ele nos escolheu para ter a sua natureza. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. E a maneira como Ele nos faz santo é colocando dentro de nós como nossa vida. A única maneira de sermos santos é sendo cheios de Deus, que é santo, quando todo ser é permeado e saturado da vida do Espírito. Então somos santificados. A santidade é, pois, uma questão do que fazemos, mas é questão de ter a presença de Deus. A primeira menção da palavra santo está lá no livro de Êxodo, quando Deus apareceu a Moisés na sarça que pegava fogo. Deus então lhe disse: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Êxodo capítulo 3, verso 5. Aquela terra havia se tornado santa, porque Deus é santo e estava ali. O seu coração é terra santa, porque Deus habita nele. Ser santo é ser participante da natureza de Deus. Somente Deus é santo. Quando Ele está em um lugar, aquele lugar se torna santo. Foi no livro de Êxodo que Deus começou a ter a habitação na terra e conduziu o homem ao Santo dos Santos. A partir de Êxodo, algo extraordinário aconteceu. Havia na terra um lugar entre homens chamando Santo dos Santos, e Deus habitava ali. Os homens podiam ir até aquele lugar, encontrar com Deus, e ali Deus falava e administrava. A palavra santo começou a ser usada quando Deus encarregou o seu povo de construir o tabernáculo com o Santo dos Santos. Quando algo pertence a Deus, aquilo se torna santo. Tudo que pertence a Deus é santo. Em Números 16, 5. Qualquer pessoa ou lugar que esteja relacionado com Deus é santo, pois tudo que é dele é santo. Ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meu. Levítico 20, 26. E falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é santo, que fará chegar a si.
Aquele que escolher fará chegar a si. Por incenso que farei segundo a composição destes, não os farei para vós mesmos, santo será para o Senhor. Êxodo 30, 37. Nós fomos comprados por Ele e agora somos dele. Por isso podemos dizer que somos santos, porque pertencemos a Ele. O novo nascimento nos faz santo, que é um móvel do tabernáculo, fosse santo. Ele precisa ser colocado no tabernáculo e dedicado a Deus. Portanto, quando nos consagramos, também nos santificamos. A consagração é a forma que nos santificamos ainda mais. Quando o Senhor Jesus estava para ser concebido em Maria, lá em Lucas capítulo 1, verso 35, o anjo apareceu e disse que o ente santo seria concebido, seria gerado pelo Espírito Santo. Assim podemos afirmar que todos os santos são gerados pelo Espírito Santo, são entes santos. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1,35. A Bíblia diz que nós também fomos gerados pelo Espírito Santo. Isso significa que quando o Espírito Santo entra em nós somos santos. Quando somos revestidos dele, somos mais santos ainda. Quando, porém, somos cheios, nos tornamos santíssimos. Não há dúvida de que todos nós somos santos, mas permanecemos aperta a questão quantos santos somos, porque podemos ser cada vez mais cheios do Espírito Santo. Ser santo não é ser perfeito ou sem pecado, é um ser como Deus. Como somos cheios dele, transbordantes dele, somos santíssimos. Concluímos que a santidade é o próprio Deus. O Espírito Santo é santidade. Onde está o Espírito, aí também a santidade. Hoje o Espírito habita em nós, mas precisamos ser cheios dele. Portanto, santidade significa ser cheios do Espírito Santo. Nós fomos justificados e agora a nossa justiça é Cristo. Você nunca poderá ser mais justo do que já é, pois a sua justiça é Cristo. Todavia, em relação à santidade, é diferente. Você pode aumentar a sua santidade, você pode se tornar mais santo. O sentido básico da santidade é separação, e podemos ser mais ou menos separados. Muitos crentes não se separam para valer. Alguns vão até o meio do caminho. São como a mulher de Ló, saem de Sodoma, mas ficam no meio do caminho, olhando para trás. Eles não se separam realmente. Dizem que não querem ser um crente chato e diferente, mas ser santo é ser diferente. Se você não é diferente, então não tem santidade. Aleluia. Pai, eu oro para que cada um dos meus irmãos, ao ouvir essa palavra, essa mensagem, tenha o discernimento. Qual a diferença entre justificação e santificação? Eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, que as pessoas tenham entendimento, revelação de qual a diferença entre justificação e santificação. Se você quer ser um semeador da palavra, aí tem o número do Pix, que você pode nos ajudar a pregar o Evangelho, fazendo uma oferta generosa, sabendo que tudo que você semear, você vai colher. Não do mesmo jeito, não da mesma maneira, não do mesmo tanto, porque Deus vai multiplicar na sua vida. Nos ajude a pregar. Através da sua oferta, nós levamos as pessoas a ter um encontro com o Senhor, assim como também ofertamos cestas básicas para aqueles que nada têm. Seja um semeador da palavra. Deus vai multiplicar a sua sementeira, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.